Olá a todos. No último vídeo tivemos a estudar que a equação de Schrödinger não é resolúvel de forma exata para átomos polieletrónicos. Portanto, criou-se a necessidade de haver um modelo que pudesse explicar, mesmo que de uma forma mais aproximada, hum, como se processa o preenchimento de orbitais polieletrónicas e ainda como varia a sua energia. Vamos estudar hoje aquilo que são as regras de Slater, em homenagem ao físico norte-americano John Slater. Um, Slater fez algumas regras que partiram de três aproximações que vamos analisar. Primeira, algumas destas são bastante teóricas e não vamos prestar particular atenção. Ele chamava às suas novas orbitais, hydrogen-like orbitals, isto é, orbitais como as do oxigênio, orbitais como as do hidrogênio. Queria ele com isto dizer que a diferença entre orbitais de átomos polieletrónicos está apenas na função radial. Isto é, a função que descreve uma orbital mais afastada do núcleo só varia a nível da distância e não a nível dos ângulos. Depois, a função de onda é sempre diferente de zero. E ainda, a nossa carga nuclear, que, para aqueles que não se lembram, era o número de prótons que havia no núcleo, é substituída por uma carga nuclear efetiva, que, como estudaremos mais adiante, mede a influência do núcleo num eletrão tão afastado quanto queiramos. Então, as regras de Slater baseiam-se num efeito que é muito conhecido e é bastante decisivo nestes casos, chamado efeito de blindagem. Também devem estar familiarizados. E o que o efeito de blindagem diz é muito simples. Temos aqui um núcleo. Temos aqui orbitais. Ora bem, eu vou só desenhar um eletrão em cada orbital para simplificar, mas como é evidente as coisas não se processam desta forma. Ora, aqui temos repulsão. Portanto, os eletrões estão a ser atraídos pelo núcleo. Certo? Porém, agora vou desenhar mais eletrões porque me é útil. Imaginemos que há aqui muitos eletrões, o que é naturalíssimo, dado que a camada está completamente preenchida. Vamos supor que há aqui bastantes eletrões. Todos estes eletrões internos em relação a este eletrão para o qual estou a chamar a atenção, aqui ao canto, o que é que estão a fazer? Eles estão a repelir este eletrão da camada de valência. Então o que é que eles estão a fazer? Estes eletrões querem afastar-se destes. Portanto, querem afastar-se. Ok? Estes eletrões querem afastar-se. O que acontece? As orbitais que antes estavam assim querem se afastar tanto que começam a aumentar o tamanho do átomo. E o que é que isso faz? Torna a energia do... Vamos escrever da camada de valência mais elevada. O que, traduzido numa linguagem mais simples, a energia de ionização baixa. E isto veremos depois, quando falarmos das propriedades periódicas. O que vos quero chamar a atenção é que, dado que este eletrão está a ser repelido por todos os outros, a atração que ele sente por parte do núcleo não é tão forte como a atração que um eletrão interno sente. É intuitivo, certo? Muito bem. Então, vamos agora, vou introduzir-vos as chamadas regras de Slater. Primeiro passo. Escrever a configuração eletrónica em grupos. Portanto, fazemos grupos em que o N é igual
Ok? Portanto, provavelmente alguns de vocês lembram-se que a orbital 3D tem mais energia, mas nestes casos não vamos escrevê-la antes do que a 4S. E por aí fora. As D vêm separadas dos grupos S e P. E o que nós queremos contar é qual é o efeito de blindagem. Quero-vos chamar a atenção para esta questão. Qual é o efeito de blindagem? É isto que nos está a motivar. Elétrons à direita do grupo não contam. Imaginemos que estamos a analisar um elétron na orbital 3s. Vamos supor, isto é uma aproximação, não é? Vamos supor que os eletrões acima desse, ou seja, mais afastados ainda do núcleo, não o repelem. É uma aproximação. Eletrões à direita não contam. Agora, isto são os fatores matemáticos que Slater arranjou. Eletrões do mesmo grupo contam 0,35, perdão, exceto em um S, onde valem 0,30. Não quero que se preocupem demasiado em decorar estas regras, porque apesar de ser importante conhecê-las de cor, à medida que formos fazendo exercícios, vão mecanizá-las e ficar bastante familiarizados. Ora bem, eletrões em grupos N, S, NP para o número quântico principal igual a n-1 contam 0,85. Os mais internos contam 1. Não se assustem, peço, 0,0. Não se assustem porque isto não tem nada para se preocuparem. E depois, se o eletrão for D ou F, todos os eletrões à esquerda contam 1. Acredito que estejam assustados e preocupados em decorar estas regras. Mas o que vos peço é, vamos fazer um pequeno exercício agora para aplicar este modelo. Antes de mais, só chamar a atenção para algumas destas aproximações serem de facto muito grosseiras. Por exemplo, é evidente que os eletrões mais externos do que aquele que nós considerarmos exercem a repulsão, fazem efeito de blindagem. Aqui fazemos de uma forma simplista e desprezamos. Em segundo lugar, os eletrões das orbitais D ou F não são assim tão diferentes a nível de posicionamento dos outros para que a diferença seja tão grande. Mas é presumível que Slater tenha arranjado vários modelos e este tenha sido aquele que mais se ajusta. Peço-vos então que façamos qual carga nuclear efetiva para o eletrão de valência do potássio. Ok? Só chamar a atenção que a carga nuclear efetiva é a carga nuclear que já existia menos o efeito de blindagem. Efeito de blindagem. Então, nós sabemos que para o potássio, Z é igual a 19. Temos que descobrir o S. Quanto é que vale o S? Então, vamos ver. Primeiro, lembram-se se tiverem anotado, vamos recordar os primeiros passos das regras de Slater. Primeiro passo, escrever a configuração eletrónica. Então, vamos ver. O potássio tem 19 eletrões. Portanto, agrupamos nestes grupos. 3s2, 3p6, 4s1. Aqui não temos orbitais D e F para não complicar ainda mais. Ora, nós queremos saber deste eletrão. Portanto, não temos eletrões à esquerda, de qualquer maneira também não contariam. Passamos para o passo 3.
Eletrões do mesmo grupo contam 0,35. Ora, como este eletrão está desemparelhado, é o único deste grupo, os outros não vão contar mais nada. Portanto, queremos saber qual é o efeito de blindagem causado por todos estes eletrões. Passamos para o passo 4. Eletrões em grupos NS, NP, com número quântico n-1, ou seja, sabemos que o eletrão considerado tem n igual a 4. Para n igual a 4 menos 1 igual a 3, temos 8 eletrões, certo? Temos 6 das P mais 2 das S. Então, esses eletrões contam 0,85. Os mais internos contam 1. Então, o efeito de blindagem vai ser o quê? 8 eletrões a valerem 0,85, mais, reparem, 2 e 2, 4 e 6, 10. Portanto, 2 e 2, 4 e 6, 10. 10 vezes 1. Isto totaliza 16,8. Vamos calcular então a carga nuclear efetiva. A carga nuclear efetiva vai ser 19 menos 16,8, que vai ser igual a 2,2. Ora, e o que é que significa este 2,2? Significa que este eletrão da orbital 4s, a atração que ele na verdade sente é comparável com a atração de 2 prótons. Ou seja, se quiserem relativizar, a atração que sentem os eletrões do átomo de hélio, por exemplo. É uma grande diferença, tendo em conta que o átomo de potássio tem 19 prótons no núcleo. Ora, isto é para terem uma ideia do efeito de blindagem e das suas consequências. As regras de Slater serão muito importantes quando formos estudar as propriedades periódicas, nomeadamente a energia de ionização. Porque, e vou só introduzir, julgo ser intuitivo que quanto menor é a carga nuclear efetiva, menor é a atração sentida pelo eletrão, logo menor será a sua energia de ionização. Isto é, mais fácil é arrancá-lo ao átomo. Mas isso fica para o nosso próximo vídeo das propriedades periódicas.